Enfim, eu espero gravar vídeos muito curtos. Eu sou muito prolixo, muito redundante, e isso faz com que acabe gravando vídeos um pouco intensos. Então eu vou procurar ser o mais sucinto possível em tudo, né? Contando a história. Mas o que é depressão? O que é depressão? É uma frescura a depressão? Bom, se você for estudar a depressão, você vai ver que tem muita relação com o hormonal, né? A falta de lítio, o seu organismo começa a trabalhar meio diferente, deixa de produzir alguns hormônios que te fazem sentir bem, né? E te levam à depressão, mas algumas coisas parece que faz startar isso, sabe? E eu, voltando lá em 2007, mais ou menos, foi onde tudo começou. Eu tinha uma vida muito corrida, eu tinha uma empresa de monitoramento, né? E a gente, assim, tava meio que no começo, tinha funcionários, tudo tal, mas a gente se empenhava muito, né? E de alguma maneira isso afetou a minha vida pessoal. Na verdade eu não sei o que aconteceu. Eu só sei que meu casamento entrou em crise e eu tinha um filho, né? Eu tenho um filho, mas na época ele tinha 2 anos, mais ou menos, né? E eu era muito apegado a ele, sabe? Como eu disse no vídeo de apresentação, aí eu sou muito sentimental, né? Eu sou muito emotivo, né? Eu me apego muito, assim, sabe? Então, puxa, eu era muito apegado ao meu filho. E acontece que eu passei por um processo de separação e as coisas começaram a ir de mal a pior. Eu era cristão, né? Eu era evangélico, frequentava uma denominação bastante rígida e eu fiquei solteiro, fiquei sozinho, fiquei sozinho. Eu comecei a me afastar da igreja, comecei a fazer amizades, comecei a sair, comecei em baladas, né, tal. Eu tô meio atrapalhado aqui pra gravar, pra falar com você, porque, puxa, isso daqui não é um estúdio, isso aqui é a minha casa e eu não sei nem se eu não tô perdendo meu tempo aqui, falando sozinho e, enfim, mas eu lembro bem daquele dia. Eu passava por uma crise terrível no casamento e eu já tinha feito o que estava ao meu alcance para salvar o meu casamento, sabe? Eu não simplesmente joguei pro ar e pronto. Tentei mesmo, mas eu me senti muito rejeitado, sabe, nesse processo, nessa crise. E aí eu gostaria de dizer que isso é passado, né? Já foi. Eu perdoei tudo isso, tá? Superei,
apenas estou contando. Mas num determinado momento dessa relação em crise, e em que eu estava tentando salvar o meu casamento, eu ouvi a pessoa me falou assim, olha, para porque já tá chato. Você tá aí se esforçando, tentando salvar o casamento da gente, mas tá chato, tá, sabe? Parece que eu sou a princesa e você é o plebeu. E isso daí foi um tapa enorme na minha cara, né? E aí eu falei, ah não, aí não. E aí eu peguei e decidi abrir mão. Então eu comprei uma cama de solteiro, montei ela no outro quarto e fui vivendo a minha vida, né? Passei por mais 7 meses dentro desse processo aí. Respeitei enquanto a pessoa estava dentro da minha casa, não conheci ninguém, não falei com ninguém. Eu nunca traí. A única coisa que eu trabalhava demais. Mas não é porque, sabe, eu era ganancioso, eu era inexperiente. Eu só queria botar o alimento para dentro de casa, essa é a grande verdade. Meu filho tinha 2 anos e puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, eu teria vivido cada momento com muito mais, sabe, muito mais intensamente, eu teria aproveitado melhor cada minutinho dele. Mas esses 7 meses que nós convivemos ali, com todo respeito, ali se extinguiu todo o sentimento bom, né? Eu me senti humilhado, né, com essa palavra aí, enfim, não sei se eu deveria ter feito diferente, na verdade. A vida já tô sendo, né, enfim. Mas o que eu quero dizer é que esse tempo fez com que eu esfriasse mesmo, né? E tudo acabou ali. Mas você já deve ter ouvido falar que existe, né, ex-marido, ex-mulher, mas não existe ex-filho. E aí foi que aonde machucou. Depois de uns 7 meses mais ou menos, aí chegou o dia, né, que a pessoa ia embora, né? E logicamente, né, o meu filho agora tinha 3 anos e 2 anos e meio, e ia embora com ela, né? Lógico. E eu me mantive firme ali, sabe? Voltar a tudo isso dói aqui dentro. Bastante. Parece que eu tava lá. Eu tava assim... Ele nem se despediu de mim, tadinho, porque ele viu o carro, né? E aí, sabe? Acho que ele pensou que ia passear, que talvez eu não ia deixar. Ele correu pra dentro do carro e foi embora. E aí o meu mundo caiu. Eu via ele em cada cantinho da casa. E isso machucava demais. Doía demais. Então, eu sempre ia nos finais de semana lá pra ficar com ele. Passava lá um tempo com ele, brincava e tal. Mas era assim, era uma coisa natural, uma tristeza natural.
tristeza natural. Mas isso foi me machucando mais, né? Então eu ia, levava, deixava ele lá e voltava, e aí ficava aquela saudade, e aí depois eu ia de novo, depois ficava aquela saudade, depois eu já começava a ficar muito triste em casa. Eu olhava a foto dele e aquilo me entristecia demais, eu comecei a me sentir culpado. Eu deixava ele lá e sabe, tem uma cena que fica na minha cabeça. Quando eu deixava ele lá, ele chupava a chupeta, né? Então ficava a fraldinha amarrada na chupeta. E ele tinha uma senhora que cuidava dele lá na casa, né? Então eu deixava ele nessa casa lá, era uma grade preta. Parava o carro, aí eu descia ele no colo, né? Ele tinha 3 anos ainda. E ele ficava na gradinha assim, segurando a fralda assim. Cara, aquilo me machucava tanto, cara. Eu ia embora me sentindo tão culpado. Ele ficava chorando e eu sentia que eu tava abandonando ele, sabe? Eu me sentia cruel, cara. Me sentia péssimo, cara. Putz. Então... Nossa. Não é fácil lembrar disso. Não é fácil lembrar disso, não. Mas o caso é que isso foi ficando pior, porque com o passar do tempo, depois melhorava, né? Mas com o passar do tempo eu fui ficando muito, eu voltava querendo morrer, cara. Eu pensava em jogar o carro na frente do caminhão, sabe? Era uma sensação, quando, sabe, vinha à minha mente essa imagem de eu jogando o carro na frente do caminhão, dava uma sensação de alívio, assim, porque aquela dor foi crescendo dentro de mim, que ela já estava me sufocando, né? Então, pra buscar ele tudo bem, mas eu ia sozinho. Mas quando era para deixar ele lá, os amigos começaram a perceber que não tava legal. Eu tinha um amigo, Rafael, um abraço, cara. Você me ajudou pra caramba, cara, viu? Não sei se você tá vendo aí, até acho que não, mas que fique aí a minha gratidão, cara. Eu poderia não estar aqui. Enfim, ele começou a ir comigo pra eu não fazer nenhuma besteira, né? Mas eu passei por mais algumas situações que envolvem uma outra pessoa, né? E eu, para não expor essa pessoa, eu vou suplantar essa parte, né? Mas uma pessoa de muita convivência, que até pelo grau de parentesco e também nós trabalhávamos juntos, passou por um processo também muito difícil e startou a depressão até antes de mim, e foi um processo muito difícil para mim. E aí eu comecei a perceber que eu estava ficando doente mesmo, que era mais do que uma tristeza. E aí eu decidi procurar ajuda. E isso foi muito importante,
Porque muitas vezes você fica tentando lidar, sabe? Você acha que é só uma tristeza. Tudo bem, agora, por exemplo, tô te contando isso. Toda vez que eu vou contar pra alguém, eu choro. Eu choro mesmo. Já, sabe, aceitei. Eu choro. Eu sou um cara que chora. Beleza. Só uma coisa. Tudo tem limite. Tudo que é demais não presta. Chorar demais não presta. Até rir demais não presta. Um dia a gente fala sobre isso, mas... Enfim. Bom, é aí que começa o próximo vídeo, tá bom? Eu decidindo algumas coisas. Eu afundei um pouco mais, né, nisso das baladas e eu acabei indo por um caminho bem tortuoso, mas já tá indo para 16 minutos aí e eu não quero ficar te chateando, te enchendo. Até a próxima, cara. Valeu aí. Que Deus me dê força para continuar.